Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, é uma alegria para mim estar aqui nessa noite com a grande responsabilidade de pregar a palavra do Senhor. Agradeço ao pastor Milton Júnior pelo convite, é uma grande responsabilidade, como eu falei. E nesta feita, irmãos, iremos meditar na palavra do Senhor no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 4. Meditaremos em uma passagem muito conhecida por nós, que corresponde aos versículos 35 ao 41, finalizando assim o capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos. Os irmãos me ouvem bem? Maravilha. Eu farei a leitura e peço para que os irmãos acompanhem atentamente o que diz a palavra santa e autoritativa do nosso Deus. No Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículos de 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar, irmãos, rogando ao Senhor iluminação e sabedoria para este momento da pregação da palavra. Feche seus olhos e me acompanhe nessa oração. Senhor, nosso Deus, Pai Celestial, te bendizemos nessa noite, que temos a oportunidade, Senhor, de meditarmos a Tua palavra, louvarmos ao Teu santo nome, como Assembleia do Senhor, nos reunirmos, convocados por Ti mesmo, ó Pai, para adoração ao Teu nome, o qual é digno. Senhor, se conosco nessa noite. Nos ajuda, Pai, a termos no coração contrição e reverência enquanto a palavra é pregada. Apesar de mim, Senhor, me utiliza como vaso em Tuas mãos, para ser então instrumento, Pai, do Senhor, para a edificação do Teu rebanho que se encontra aqui nessa noite. Fala aos nossos corações, Deus, alimenta nossas almas. Carecemos de Ti, Senhor. Te louvamos, Senhor Deus, porque temos a certeza que Cristo Jesus está conosco aqui. Nesse privilégio, Pai, nessa oportunidade, fala mais uma vez aos nossos corações. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Qual seria o maior medo da sociedade? Em 2014, o jornal americano The Washington Post fez uma entrevista, uma pesquisa, entrevistando inúmeros americanos daquela época, com o objetivo de responder a esta pergunta: qual é o maior medo da sociedade? Foi uma entrevista que gerou controvérsias, porque o resultado deu, em primeiro lugar, que o maior medo da sociedade era justamente falar em público, gerando então uma grande discussão sobre se de fato esse seria o maior medo. Mas entre outros medos listados estava um outro nome, um outro termo, chamado xenofobia, muito utilizado hoje, não é verdade, com relação à imigração nos países europeus e também nos Estados Unidos. Refere-se ao medo do estranho, a uma aversão, a rejeição àquilo que é diferente em sua cultura, em sua aparência, em seus valores.
daquilo que nós possuímos. E apesar dessa palavra ser muito utilizada para se referir a contextos sociais e políticos, nós encontramos na palavra de Deus inúmeros episódios em que homens e mulheres comuns, como eu e você, se depararam com seres sobrenaturais. E essas experiências foram dramáticas. As reações, independente de ser Antigo ou Novo Testamento, eram muito semelhantes. Cair no chão, sem forças, adoração, reverência, grande pavor e assombro. E nós nos deparamos então, irmãos, com uma dessas passagens, em que os discípulos estiveram com grande medo diante de uma grande tempestade, mas também tiveram um grande medo diante de um ser sobrenatural, o Senhor Jesus Cristo. Para entender melhor, irmãos, essa mensagem, precisamos lembrar do propósito do evangelista Marcos, para que possamos entender então o seu contexto e o seu significado. O Evangelho segundo Marcos apresenta Jesus como o servo sofredor profetizado no Antigo Testamento. Isso pode ser notado, irmãos, pelo fato de que Marcos, logo na introdução do seu Evangelho, já apresenta algumas profecias do Antigo Testamento, apontando para o fato de que Jesus é o cumprimento delas. Nós vemos João Batista batizando então a Jesus, o testemunho do Espírito Santo de que Jesus de fato é o Filho de Deus, em quem ele tem prazer. E logo no início do Evangelho, nós vemos Jesus realizando já diversos milagres. Os capítulos 1, 2 e 3 demonstram isso. Mas então Jesus começa a chamar os seus discípulos, aqueles que seriam conhecidos como os apóstolos. E no capítulo 4, que é justamente o capítulo do nosso alvo de meditação dessa noite, ele interrompe então os milagres e a convocação para proferir 3 parábolas a respeito dos valores do reino dos céus, chamadas então parábolas do reino dos céus. Como um bom mestre, irmãos, Jesus estava ensinando, então discipulando os apóstolos para entenderem, para aprenderem sobre os valores do reino que Cristo estava proclamando. Eles precisavam então ter esse período de estudo, de desenvolvimento, tanto de experiência como também do ponto de vista doutrinário. Mas também nós podemos perceber, irmãos, agora, que após um período de ensino, nós encontramos então a prova. Não é assim? Nós estudamos, aprendemos e então somos avaliados por nossos mestres, para de fato aferirem se estamos praticando e se de fato cremos, se aprendemos aquilo que ouvimos. E os discípulos estavam justamente nesse momento. Então nós podemos dizer que Marcos capítulo 4, o final dele, Jesus acalmando a tempestade, tinha como objetivo provar a fé dos discípulos, mas não apenas isso. Nós podemos perceber, irmãos, ao lermos também o capítulo seguinte, que o final do capítulo 4 de Marcos registra o primeiro milagre dentre uma sequência contínua de 4 milagres, onde cada milagre irá revelar uma faceta, uma versão da imagem de quem Cristo é, da identidade de Cristo. O primeiro milagre do que nós vemos aqui, capítulo 4, demonstra justamente Jesus tendo um poder sobrenatural sobre a natureza, demonstrando assim o seu domínio como Senhor da criação. No segundo milagre, nós vemos Jesus tendo poder sobre os demônios. Ele expulsa aquele demônio que estava perturbando os habitantes da região de Gadara. No terceiro milagre, então, ainda no capítulo 5, vemos Jesus demonstrando ter poder sobre as enfermidades, porque ele cura a mulher do fluxo de sangue. E para finalizar o capítulo 5 ainda, o quarto milagre, nós vemos Jesus ressuscitando a filha de Jairo, demonstrando assim que ele tem poder para ressuscitar mortos. Portanto, irmãos, nós não podemos resumir o final do capítulo 4 como apenas uma prova da fé dos discípulos, mas nós podemos entender também que Jesus queria ensinar os discípulos sobre quem ele era, a sua identidade. Por isso, irmãos, iremos meditar essa noite sobre o tema uma fé ancorada em Jesus. Veremos como Jesus usou uma tempestade para ensinar uma grande lição sobre fé. Em primeiro lugar, irmãos, veja comigo o versículo número 35, onde nós veremos Jesus provando a fé dos discípulos. Veja comigo, o texto diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para
outra margem. Essa era uma ordem de Jesus. Já era tarde, era noite. E era uma travessia perigosa. Aquela região, subitamente poderia surgir uma tempestade que poderia varrer aquele mar e destruir navios de pequenos e médios porte. Mas naquele tempo, irmãos, mesmo não sendo incomum que tempestade ocorresse, inclusive à noite, Jesus disse para os seus discípulos: passemos para outra margem. Alguns dos discípulos sabiam dessa realidade natural, afinal, muitos deles eram pescadores. Eles habitavam à beira-mar, eles tinham consciência dos perigos que envolviam uma travessia à noite no mar. Acontece, irmãos, que aquilo que eles mais poderiam temer, de fato, ocorreu. Uma grande tempestade devasta aquele mar de uma forma que, em pouco instante, o texto diz, o barco já estava a ponto de submergir. O texto revela aqui, no versículo 36, exatamente isso, veja comigo. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de águas. Provavelmente, irmãos, o barco em que eles estavam era um barco que possuía cerca de 10 metros. Era um barco relativamente pequeno, de médio porte, poderíamos dizer. Então, imaginemos um cenário como esse, irmãos. Uma grande tempestade em um pequeno mar, em um pequeno barco, à noite. E tudo aquilo estava favorecendo, então, uma situação de quase morte. Todos nós pensaríamos de forma semelhante. Um pesadelo completo. Uma tempestade à noite, em um barco, em um mar revolto. Eles tiveram, de fato, grande medo. Mas, irmãos, diante daquele cenário tão dramático, tão drástico de um fenômeno natural, quando eles olham, então, para aquele que disse, passemos para outra margem, eles ficam ainda mais assustados. Porque eles olham e percebem Jesus dormindo. Simplesmente dormindo. O texto diz que ele estava sobre o travesseiro, na popa, ou seja, na extremidade daquele barco. E é curioso, irmãos, que os comentaristas discutindo sobre essa posição dizem que provavelmente Jesus estava com sua cabeça reclinada sobre o banco do timoneiro, ou seja, o lugar justamente onde deveria estar alguém responsável por livrar aquele barco das intempéries das ondas. Alguém que deveria justamente guiar aquele barco para um lugar seguro, mas Jesus estava dormindo em meio a uma tempestade, enquanto os seus discípulos estavam desesperados. Eles então, em choque, acordam a Jesus, certamente em meio a um barulho muito grande das ondas, e os ventos levantando aquele mar. Eles acordam a Jesus dizendo, mestre, não te importa que morramos? Em outro evangelho, o texto diz, eles acordam Jesus dizendo, mestre, salva-nos. De fato, irmãos, como se eles estivessem vendo a morte diante dos seus olhos. Era uma grande chance, de fato, deles terem o fim de suas vidas. E a pergunta deles, irmãos, revela mais do que apenas um medo da morte. Embora seja natural que houvesse medo da morte. Mas estava ali também, dentro daquela pergunta, de maneira sutil, um questionamento sobre o poder e a identidade daquele que havia dito, passemos para outra margem. Talvez no coração deles tenham ocorrido pensamentos como, eu deixei meu trabalho, eu deixei a minha família para seguir este homem, e agora estou à noite, uma tempestade, vendo minha vida ir embora, e este homem está simplesmente dormindo. Como pode ser tão indiferente assim a minha vida? Era muito fácil, irmãos, para os discípulos dizerem que fariam tudo por Cristo, que se entregariam por Cristo, quando eles estavam vendo Jesus curando e transformando e expulsando demônios e fazendo grandes coisas. É muito fácil dizer isso para Jesus. Que faríamos tudo por Ele, quando tudo vai bem, quando tudo está na bonança. Mas, irmãos, o desafio maior é dizer que segue a Cristo e que está submetido ao seu senhorio quando tudo vai mal, quando a tempestade está a ponto de destruir o barco e de colocar um fim na vida daqueles homens. Era exatamente esse o propósito de Cristo. Cristo estava provando a fé dos discípulos. Ele queria ver até onde iria o comprometimento daqueles homens
com o Evangelho, com o reino dos céus. Esse medo, irmãos, que eles tinham foi gerado, queridos, pela fraqueza da fé. Não era um problema apenas sobrenatural, envolvendo a tempestade, mas era um problema de fato do coração. Esse medo era gerado pela fraqueza da fé, pela timidez dos discípulos. Mas, irmãos, antes de levantarmos as pedras contra aqueles homens, precisamos lembrar da história de Israel e percebermos, queridos, que este medo sempre foi recorrente na história do povo de Deus. Essa incredulidade diante das maravilhosas promessas do Senhor, diante dos seus grandes feitos. O que dizer do povo no Egito? Eles estavam contemplando as 10 pragas, o Senhor protegendo Israel de todas elas e fazendo um pesadelo na vida dos egípcios. E depois de verem tanto da parte do Senhor, quando os egípcios até deram ouro para que eles pudessem ir para onde o Senhor havia prometido, quando eles se encontram então já próximo ali da travessia do Mar Vermelho, eles olham para trás e veem então os egípcios percorrendo e os perseguindo. Eles dizem: pronto, acabou? E eles dizem para Moisés e falam como para o Senhor, dizendo: Moisés, o Senhor nos trouxe aqui para que viéssemos a perecer no Egito? Não havia um sepulcro no Egito para nos enterrar, e agora o Senhor nos trouxe aqui para nos lançar à terra? Incredulidade, dureza do coração, diante de tantas evidências do agir do Senhor. Mas sem dúvidas, irmãos, não apenas os israelitas estavam enfrentando isso no passado, ou na época aqui, em que Jesus levou os seus discípulos ao barco, mas também os primeiros leitores de Marcos. Eles estavam vivendo um período tão tenso da história, em que Cristo, de fato, ressuscitou, mas agora eles precisavam continuar a missão do Senhor Jesus Cristo sobre a sua promessa, de que Jesus estaria com eles até a consumação dos séculos, mas a perseguição estava lá. A tortura, o ataque aos servos do Senhor. Então os primeiros leitores de Marcos poderiam estar sofrendo isso também. E questionando, será que de fato Jesus ressuscitou? Será que de fato Ele voltará para resgatar-nos? Será que tudo isso de fato é verdade? A ponto de eu entregar a minha vida para ser martirizado por conta de um homem que dizem ser o Messias, que dizem ser Deus. Mas, irmãos, não é verdade que esse continua também sendo o nosso problema? Quando lidamos com incertezas da vida, quando lidamos com dificuldades e aflições que nos batem à porta e nos tiram do eixo, que mostram que nós não estamos no controle de absolutamente nada e que nós não sabemos o que fazer ou como resolver, sentimos assim, queridos, amedrontados, assustados. Nos sentimos, então, como esses homens, questionando no coração: será que tudo isso é verdade? Será que vale a pena perseguir este caminho? Foi justamente essa aflição do salmista. Quando ele estava sofrendo aflições, ele começa a observar os ímpios e ele começa a dizer: eles são saudáveis, eles não sofrem, eles são ricos. Será que em vão guardei puro o meu caminhar? Assim, irmãos, todos nós, nesta caminhada, em meio às aflições, podemos, em oração, dizer: Deus, até quando? O Senhor não se importa que eu pereça? O Senhor não está ouvindo a minha aflição? O Senhor não está vendo o meu sofrimento? A tempestade, irmãos, a aflição, revela justamente a firmeza da nossa fé e revela aquilo que está escondido em nosso coração. Se tivesse algum discípulo naquele barco que dissesse que viveria para Cristo e que faria tudo por Jesus, aquele era o momento dele provar o seu coração. Porque a tempestade justamente, irmãos, lança fora as máscaras, lança fora toda a confiança que temos nas coisas, nas pessoas, em nós mesmos. Revela aquilo que, de fato, nós nos apegamos em meio ao sofrimento, em meio à escuridão.
tempestade nunca é agradável, queridos. Mas mesmo assim, Jesus quis que seus discípulos passassem por ela, porque havia um propósito redentor nisto. Havia um propósito de santificação, de amadurecimento da fé. Exatamente isso que o apóstolo Pedro diz em sua epístola, capítulo 4, versículo 12, ele diz pastoralmente: amados, não estranhem o fogo ardente que surge no meio de vós. Fogo ardente diz a respeito das perseguições, das aflições, das calúnias, das difamações. Ele diz: destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É como se Pedro estivesse dizendo: irmãos, se segurem. A vida cristã é em meio a tempestades mesmo, é em meio a aflições mesmo. Não achem que é algo extraordinário, não. O objetivo disso é justamente provar a fé, é de fato amadurecer o coração dos servos do Senhor. Geralmente olhamos para essas coisas e não encontramos nenhum propósito bom. Queremos, irmãos, uma vida ideal, uma vida sem aflições, apenas comendo e bebendo do melhor desta terra. E então, quando o Senhor quiser nos levar para a glória, que na verdade vai ser algo semelhante a isso aqui e melhor, é assim que nós pensamos, não é verdade? Assim algumas pessoas pregam o Evangelho assim, mas não é isso que nós vemos Jesus ensinando e nem provando os seus discípulos. O Senhor nos leva, queridos, às tempestades mesmo, não porque Ele não está preocupado com o nosso sofrimento, mas sim porque Ele nos chama a um nível maior de comprometimento e de firmeza. Quando nós pensamos então, irmãos, nas aflições dos servos de Deus, nós encontramos exatamente este propósito se cumprindo. O livro dos Salmos, não é? Um livro maravilhoso para consolo da alma. Quem aqui não teve na leitura do Salmo um acolhimento do coração, ouvindo as palavras dos salmistas e nós entendendo ali que de fato eles dizem o que nós sentimos e sentimos ali uma identificação. E então guardamos salmos em nossos corações, como o Senhor falando ao coração. Mas, irmãos, o que seria dos salmos de lamento se Davi não tivesse passado pelas aflições, passado pelos vales da sombra da morte, passado pelos exércitos ao seu encalço, passados por noites sombrias de perseguição da parte de Saul, da parte do seu filho Absalão, da parte dos filisteus, da parte de toda sorte de inimigos. Onde estariam os salmos? Davi, então, em um de seus salmos, Salmo capítulo 27, um dos meus salmos favoritos, ele diz: no dia da aflição, o Senhor me esconderá no recôndito do seu tabernáculo. Irmãos, que paz, que descanso é poder dizer como Davi: no dia mau, o Senhor me acolherá. Ele diz: ainda que um exército se acampe ao redor de mim, eu não terei medo. Ainda que a multidão, ainda que estoure uma guerra contra mim, não se atemorizará o meu coração. Davi falava daquilo que ele mesmo experimentava. E ele conclui dizendo: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o meu Senhor jamais me desamparará. Que consolo, que graça, é o fruto da aflição. É o resultado, irmãos, das lágrimas derramadas diante do trono de graça e saber que o Senhor há de socorrer os seus servos. Quando nós encontramos nos capítulos iniciais do livro de Êxodo, o povo estava sofrendo grande aflição, cativeiro, dor e sofrimento. E então o texto sagrado registra o Senhor dizendo para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a sua aflição. E ele complementa: eu conheço a sua dor. Irmãos, essas experiências são dolorosas, mas são preciosas para a alma. E assim, irmãos, se algum de vocês, seja agora ou no futuro, estiver passando por uma dolorosa enfermidade,
ou um desemprego, ou um desenlace familiar, uma contenda, uma dificuldade, seja qual for, solidão, perseguições, acidentes, não tenhamos medo. Olhemos para a tempestade, irmãos, mas entendamos, é uma escola da santificação. Lembremos, o Mestre está em sala, Ele está ensinando, ouçamos a sua voz. Para sair aprovado, irmãos, dessa lição, é preciso confiar inteiramente no Senhor Jesus Cristo e negar toda a confiança em nós mesmos, ou nas coisas, ou nas pessoas. Por isso, irmãos, Jesus estava justamente arrancando do coração dos discípulos essa verdade. Vocês confiam em mim ou não? Vocês entregariam a vida por mim ou não? Sim, irmãos, quando passarmos por dificuldades, possamos avaliar nossos corações. Se de fato nós estamos firmados na rocha que é Cristo, ou se nós estamos construindo nossas casas em terrenos arenosos. Mas, irmãos, como eu falei, Jesus tinha como objetivo provar a fé, mas ele também tinha como objetivo revelar a sua identidade. Isso fica bem evidente, queridos, quando nós encontramos no versículo 39 um cenário completamente diferente. Veja comigo o que diz o versículo 39. O texto diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus acorda em meio aos gritos, em meio ao desespero dos homens, em meio ao som da tempestade dos ventos. Calmamente, com muita tranquilidade, o Senhor levanta-se e repreende o vento e ao mar. Com poucas palavras, ele diz: acalma-te, emudece. E o texto diz que logo o vento se aquietou e aquela grande tempestade deu lugar a uma grande bonança. Eu não sei vocês, mas para mim é difícil imaginar um cenário como esse. Uma tempestade, aqueles quadros que já vimos em filmes e séries e em relatos reais. Uma tempestade tenebrosa à noite, dando lugar subitamente a uma grande bonança. Como que em estalar de dedos, o mar fica completamente calmo, um silêncio, não mais vento, não mais ondas, não mais tumulto, paz e calmaria. Isso não é o tipo de coisa que acontece todo dia, não é verdade? Eles estavam no maior lago de Israel, um lago intimidador, 212 metros de profundidade, cercado por montanhas. Vocês sabem o que é ficar cercados por montanhas, vocês moram aqui. E era quase que um caldeirão de tempestade, em um local amedrontador. Mas mesmo assim, irmãos, Jesus possui um poder tão grande, capaz de, com poucas palavras, fazer com que tudo aquilo se torne em um cenário de paz e tranquilidade. A fúria da natureza não pôde resistir às palavras que saíram da boca do Senhor Jesus. O mar obedeceu a sua voz, como que um pai que repreende a um filho, dizendo: silêncio, quieto. Assim Jesus Cristo fez com a tempestade. De uma forma extraordinária, sobrenatural, a rebeldia dos mares é dominada pelas palavras de alguém que estava dormindo, sem medo, sem temor. Jesus acorda como se fosse um dia comum e diz: silêncio, para isso aí. Então a grande bonança se dá naquele lago. O comentarista William Hendrickson destaca esse grandioso milagre, dizendo: geralmente, como é conhecido, depois que os ventos diminuem, as ondas continuam a quebrar por forte tempo. Mas neste caso, quando os ventos param, as ondas param, todo o universo, naquela circunstância, naquele ambiente do mar, responde em obediência à voz daquele homem que dormia no barco. Os discípulos haviam questionado antes, não é? Como pode o Senhor dormir?
O Senhor não se importa que pereçamos, o Senhor não se importa que nós venhamos a morrer agora. Tudo parecia estar fora do controle, irmãos. Tudo parecia estar, de fato, chegando a uma catástrofe. Mas a resposta de Jesus coloca um silêncio em todos, em tudo. E os discípulos, então, ficam assustados e começam a questionar: quem é esse que o vento e o mar lhes obedecem? Sim, irmãos, desde o início do ministério do Senhor Jesus Cristo, Ele demonstra que Ele é o Senhor. Ele diz aos seus discípulos: eu farei de vocês pescadores de homens. Os grandes profetas da palavra de Deus eram como que mediadores. Eles falavam da parte do Senhor, eles dizem: assim diz o Senhor, faça-se isso, isso, aquilo. Mas com Cristo é diferente. Ele utiliza a primeira pessoa, ele diz: eu quero que você fique limpo. Eu quero purificar você. Eu quero perdoar o seu pecado. Eu sou o Senhor do sábado. Mesmo diante daquele cenário dramático do seu julgamento, ele diz: ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Nós não estamos falando aqui de um profeta. Nós não estamos falando de uma pessoa de grande autoridade ou poder humano. Não. Estamos falando de alguém que tem autoridade sobre os homens e que tem autoridade sobre a natureza, de tal modo que se ele disse: passemos a outra margem, ainda que os céus fendessem e a terra abrisse e o mar viesse a se tumultuar, os discípulos poderiam ter paz. Nós passaremos para a outra margem, porque Cristo disse que eles passariam para outra margem. Sim, irmãos, o sono e o silêncio de Jesus despertou no coração inquieto e duvidoso dos discípulos o medo e o questionamento, enquanto na verdade deveria despertar paz e confiança. O Senhor está em silêncio, não porque Ele é indiferente, não porque Ele não tem poder, não porque Ele não conhece a aflição, mas porque Ele está no absoluto controle de todas as coisas. O Senhor está assentado em um alto e sublime trono. Quando Estevão estava sendo apedrejado, o primeiro mártir da fé, aos olhos humanos, aquele homem estava perdendo a sua vida, sendo apedrejado humilhantemente, violentamente. Alguém poderia dizer: coitado, está morrendo por uma mentira. Mas então, aquele homem cuja face era como a face de um anjo, cheio do Espírito, cheio de poder da parte do Senhor, o texto diz que ele contempla os céus. E ele vê Cristo assentado à direita de Deus, como que consolando a sua alma, dizendo: Estevão, você está certo, calma, tenha esperança, fortifique o seu coração. Nada está perdido, o trono está ocupado. Os homens nada podem fazer. Isso nos lembra diretamente o Salmo de número 2. O Salmo que diz: por que se amontinam as nações? E os povos dizem coisas vãs, e os homens se reúnem e dizem contra o Senhor e contra o seu ungido, nos levantaremos e romperemos algemas. E o texto então diz que dos céus o Senhor os vê, Ele ri e zomba deles. Irmãos, os homens podem esbanjar poder e autoridade. Podemos nos sentir muitas vezes fracos e intimidados por tantas pessoas. Mas não nos confundamos. O trono está ocupado pelo Senhor da glória. E não há nada, nem um fio de cabelo que cai da nossa cabeça sem o consentimento do nosso Pai Celestial. Essa é uma das respostas do Catecismo de Heidelberg. O Catecismo diz de maneira tão gloriosa: eu pertenço ao meu Senhor de corpo e alma. E eu confio nele, parafraseando tão bem. Nenhum fio de cabelo cai da minha cabeça sem o consentimento do meu Pai Celestial. De maneira semelhante, irmãos, o Salmo número 46 diz: ainda que as águas tumultuem e espumejem, aquietai-vos
e sabei, eu sou Deus. E o texto finaliza no Salmo. O Senhor inicia com o Senhor é refúgio e fortaleza e finaliza dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco aqui. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas aqueles homens perderam isso de perspectiva. Por um instante, o medo tomou conta. Mas Jesus estava ensinando para eles sobre quem Ele é, sobre sua identidade, sobre sua autoridade, sobre o seu poder. Os discípulos não mais questionam o amor de Jesus, o seu cuidado. O texto se encerra com uma pergunta. O texto possui várias perguntas. Esse texto é, de fato, riquíssimo nesse aspecto literário. O texto, os discípulos perguntam: não te importa que pereçamos? Mas agora os discípulos não fazem essa pergunta. Os discípulos perguntam: quem é este que o vento e o mar lhes obedecem? A.C. Sproul, um teólogo já falecido, ele observa que também, algumas vezes, é utilizada a palavra grande ao longo do texto. Versículo 37, o texto diz um grande temporal. E a mesma palavra é utilizada no versículo 39, quando o texto diz, no final do versículo 39, e fez-se grande bonança. E nós poderíamos pensar, fez-se grande temporal, eles estavam com medo. Fez-se grande bonança, o resultado seria eles estarem em paz. Afinal, o medo da morte havia ido embora. Poderiam ficar tranquilos, o mar estava em calmaria. Mas não é isso que o texto sagrado diz. Isso desloca a nossa percepção. Ora, por que eles continuam com medo? Se já era bonança, se a tempestade já tinha ido embora. Veja comigo o versículo 41. O texto diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que poderia gerar, irmãos, mais temor do que contemplar uma tempestade? O que poderia gerar mais temor do que você ver a sua vida indo embora? A ponto de dizer, nós iremos morrer. Mas o texto diz exatamente isso. O texto diz, eles estavam com mais medo na bonança do que na tempestade. Por quê? Porque eles estavam contemplando o poder do Messias de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam, então, vendo com seus próprios olhos alguém que controla os trovões, a tempestade, os ventos e os mares. Os discípulos estavam começando a entender quem de fato Jesus era. Quem de fato Jesus é. As Escrituras testemunham, irmãos, que Jesus é a imagem do Deus invisível. O texto diz em Colossenses que nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Ele é antes de tudo. Nele tudo subsiste. Nele reside a plenitude da divindade. Quem pode render uma tempestade? Quem pode curar o enfermo? Quem pode perdoar pecados? Quem pode ressuscitar mortos? Jesus Cristo pode. Eles estavam ali vendo o poder estampado do Salvador e do Senhor de todas as coisas. Queridos, a tempestade preparou o cenário perfeito para Jesus revelar-se aos seus discípulos. Uma lição valiosa e tão importante para aqueles homens que iriam passar por circunstâncias muito piores do que uma tempestade. O martírio. Mas assim, irmãos, nós somos levados a pensar sobre como o Senhor se revela de maneira especial quando estamos passando por momentos assim, de aflição, de tempestade, de dificuldade. Nós cantamos aqui hoje pela noite o hino Sossegai, mas talvez poucos aqui conheçam a história da compositora do hino Sossegai, Mary Ann Baker, uma cristã fiel, viveu no século XIX nos Estados Unidos. Ela estava morando em uma cidade e soube do falecimento do seu irmão, que ela era tão próxima, morreu de tuberculose. E então,
com dificuldades financeiras e grandes aflições. Era um período de muita enfermidade nos Estados Unidos. Ela não pôde estar com sua família no falecimento do seu irmão, no sepultamento do seu irmão. Com grande dor e grande aflição, uma profunda tristeza do luto, ela ficou revoltada com Deus. Por muito tempo, sua fé quase que vacilou. Ela questionava em seu coração: o Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa com o meu sofrimento? Mas então, irmãos, esta jovem, lendo Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41, ela tem seu coração atingido pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Ela pôde então entender que mais importante do que a tempestade, mais importante do que a vida, mais importante do que os bens, do que os nossos entes queridos, mais importante do que qualquer outra coisa, irmãos, é o nosso amado Salvador Jesus Cristo. É sabermos quem Ele é estarmos unidos a Ele no coração, intimamente, na bonança e na tempestade, no luto, no nascimento de um ente querido. Então, com seu coração consolado, ela escreve essa poesia, que depois foi musicada e se tornou um hino tão conhecido. Ela relata a sua história, ela diz: mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. Mas então ela completa dizendo: sossegai, sossegai, nada pode fazer o barco naufragar. Se o barco está sendo conduzido por aquele que governa céus e mar, tudo vai bem, tudo está seguro. O Senhor Jesus Cristo está conduzindo todas as coisas. É por isso que ela conclui esta poesia dizendo: firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e do céu, eu hei de chegar bem segura ao porto, destino meu. Quão belo, irmãos, quão bela essa poesia, não é verdade? Os discípulos ouviram do Senhor Jesus Cristo: passemos para outra margem. E ela então entende: não é vida, não é tuberculose, não é dificuldade financeira, não é a morte que irá me separar do meu amado Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar do apóstolo Paulo. Não é perigo, espada, potestades, principados. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E assim somos convocados nessa noite, irmãos, a sondarmos nosso coração. Nós temos esse apego a Cristo. Nós temos uma fé firmada, nós conhecemos e contemplamos a Cristo como Ele de fato é. Nós não conseguiremos passar pela noite escura da alma se nós não conhecermos a Jesus. Se nós não soubermos das suas maravilhosas promessas. Se nós não soubermos quem Ele é, o seu poder, a sua autoridade, os seus feitos, nós não conseguiremos suportar o peso das aflições. Mas se nós estivermos bem firmados em Cristo, que é a rocha, se as palavras de vida eterna estiverem lavando nossos corações diariamente, como o salmista diz, que feliz e bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele está plantado à corrente de águas, de maneira que há de dar o seu fruto. Mas os ímpios não são assim. Os ímpios não têm raízes. O vento virá, irá dispersá-los. Sim, irmãos, somos levados a questionar. Na tempestade, seremos dispersados, porque nós não conhecemos a Cristo devidamente, ou não temos um relacionamento profundo com Ele, ou nós diremos, como esta jovem irmã, dizendo: eu hei de chegar no meu destino, eu estou segura nas mãos do meu Senhor. Quem é Cristo para você? Quem é Cristo para mim? Independente de qual seja a minha resposta e a sua, um dia isso ficará bem evidente, porque tempestades virão. Mas nos alerta, irmãos, sabermos que muitos viram Cristo fazer milagres, muitos ouviram a sua mensagem,
muitos viram curas, muitos viram demônios serem expelidos de corpos de pessoas, mas ainda assim seus corações se endureceram. Ainda assim, quando foi colocada aquela opção entre soltar a Barrabás, um ladrão, malfeitor, um criminoso, ou soltar a Cristo, os homens disseram: crucifica-o. Crucifica-o com ódio, com ira. Sim, irmãos, ouvimos a palavra de Deus dominicalmente. Temos as Escrituras diante de nós a qualquer momento. Nosso coração está alinhado com o Senhor, ou nós temos desviado nossa face de quem Cristo é, do nosso Senhor Jesus Cristo? A verdade, irmãos, é que independente de qual tem sido a nossa postura, um dia todos nós estaremos face a face com o Senhor Jesus Cristo. Este Jesus que, ao encarnar-se em figura humana, antes da ressurreição, já era alguém tão poderoso, tão glorioso, que os discípulos estão possuídos de grande medo, aterrorizados. Mas nós veremos um Cristo diferente. Nós veremos um Cristo ressurreto em poder e glória. Que o texto diz: ele virá com os seus anjos em poder e glória. O Filho do Homem virá. Imaginem, irmãos, o grande medo e terror daqueles que virão a Jesus e dirão: quem é este, justo e santo, que conhece todos os meus pecados e que está vindo para condenar aqueles que não creram no seu nome. Mas haverá também aqueles que virão a Cristo e com lágrimas nos olhos dirão: eu conheço essa voz, eu sei quem Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. E com alegria ouvirão da voz do Senhor: vinde, benditos do meu Pai. A minha oração, irmãos, é que dentre todos nós que estamos aqui, todos nós sejamos encontrados entre aqueles que anseiam pela volta de Cristo e com alegria ouvirá da voz do Senhor este chamado: vem, vem para o lugar que tenho preparado para vocês. Mas se por algum motivo não há essa certeza no seu coração, o tempo que se chama hoje é o momento de avaliar a vida e de saber que o Senhor está te dando uma oportunidade de ouvir esta mensagem e de ser confrontado pela pessoa de Cristo. Qual resposta você dará à pergunta: quem é este que o vento e o mar desobedecem?